Boa noite, povo de Deus. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nessa live de quarta, palavra, bate-papo e clamor, nesse dia especial que o Senhor separou para nós, mais uma oportunidade. Nós já estamos chegando ao final do mês, hoje 27 de janeiro de 2021. Parece um clichê, né, ficar falando isso, mas é verdade, o tempo está passando rápido demais. O ano de 2020, como um ano atípico, um ano estranho, nós tivemos a sensação, pelo menos eu tive a sensação de que o tempo estava escorrendo, né, entre as nossas mãos, o tempo correndo, e a gente lutando para um dia após o outro e vendo o que Deus tinha para nós. Então está passando muito rápido, já são 27 de janeiro, e eu quero então saudar você com a paz de Cristo, com uma boa noite, na expectativa de que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Já saudar de forma especial o pessoal que já está aí na transmissão desde o início, já estava por aqui, alguns já mandando mensagem, já saudando o povo de Deus aí. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Pessoal que está pelo Facebook, está pelo aplicativo da nossa igreja, está no YouTube. Lembrando sempre, eu não posso esquecer, curta o vídeo, comente, coloque algum comentário. Isso ajuda a dar relevância ao canal. O YouTube vai vendo que mais pessoas estão interagindo com os vídeos, mais gente compartilhando o vídeo, mais gente se inscrevendo. Como eu falei na semana passada, não dói, você não paga nada, você não se compromete com ninguém, não acontece nada de ruim na sua vida, só coisa boa. Se você se inscrever no canal, ativar o sino aí das notificações, você vai dando relevância ao canal e o próprio YouTube vai mostrar o conteúdo desse canal para mais pessoas. Se você tem sido abençoado pela palavra de Deus, imagine quantas pessoas também não poderiam ser abençoadas se você fizesse isso. Curtisse, comentasse, compartilhasse e se inscrevesse no vídeo. Então faça isso, você vai ajudar bastante. Como geralmente nós fazemos, pode ser que uma quarta ou outra seja diferente, mas como geralmente fazemos, nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção e após o louvor dessa canção nós vamos voltar entrando direto na palavra de Deus. Vai dar tempo de algumas pessoas que vêm chegando correndo de trabalho, de outros afazeres entrarem na transmissão. Você já pode compartilhar o link dessa transmissão com todos os seus contatos. Imagina só se você agora clicasse aí em compartilhar, seu próprio celular vai direcionar você como compartilhar. Você vai colocar lá o Facebook ou então o WhatsApp e compartilha ao máximo com os seus contatos. Também não dói fazer isso, tá bom? Não dói fazer isso. Compartilhe com seus contatos e muita gente pode ser abençoada pela palavra que eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco, logo depois do louvor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Sido tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só
me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O teu ousado amor nos alcançou, seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha nenhum valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Deus, tudo pagaste, numa cruz morreu, ressuscitou ao terceiro dia por mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, infinito. Teu amor traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Mais uma vez, traz luz, o teu amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. O teu amor derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Ele deixa as 99 pra ir ao teu encontro. Mesmo assim se entregou. Infinito e ousado amor de Deus. Teu amor. O teu amor nos alcança, teu amor nos alcança, ainda que estejamos perdidos, fora do teu rebanho, ainda assim, o Senhor vai nos encontrar. Muito obrigado, Senhor. Esse amor de Deus, ele acaba sendo considerado ousado porque ele foi além dos limites humanos, né? Ele é divino, ele é o amor de Deus. Então, dentro dos nossos limites humanos, nós não conhecemos nada comparável ao amor de Deus.
E amor significa dedicação exclusiva de um ser a um outro ser. Isso significa que Deus se dedicou exclusivamente a nós. A própria Bíblia diz que nunca se viu nem nunca se ouviu sobre um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então não há nada comparável a Deus, não há nada comparável ao amor de Deus, e por isso que o amor de Deus acaba sendo considerado ousado. Você que está chegando aqui nessa noite, nessa transmissão, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor a partir desse momento. Eu quero ler com vocês João, capítulo 14, versículos de 4 a 6. João 14, do 4 ao 6. O versículo 6 é um versículo muito famoso, quase todo mundo conhece, mas nós vamos fazer questão de ler os versículos 4, 5 e 6 de João 14. Então, você que já está se unindo a gente aqui nessa transmissão, fica ligado, vou colocar na tela agora o texto. Diz assim, João 14, de 4 a 6. Mas vós sabeis para onde eu vou. Conheceis o caminho. Vou ler de novo. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir o versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse texto muito famoso, quase todos nós conhecemos, João 14,6, fala sobre as iniciativas de Jesus de explicar aos seus discípulos que ele estaria indo para o Pai, mas na verdade ele estava ali preparando toda a trajetória e todos os princípios para que os seus discípulos pudessem seguir após ele esse caminho. E quando ele, em determinado momento, falou, olha, vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Tomé replicou e questionou, dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava deixando muito claro, vocês já sabem o caminho. Mas Tomé perguntou, Senhor, como nós podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, toda vez que eu explico para vocês o que é viver com Deus, eu me mostro como o caminho. Toda vez que eu mostro para vocês como proceder em alguma coisa, eu estou mostrando para vocês o caminho. Mas Tomé, ele queria o detalhamento simplório nas limitações da sua mente, ele queria o detalhamento simplório, ele queria a receitinha ali do bolo, tanto punhado de farinha, tantos ovos, tanto de leite. Ele queria o detalhamento simplório do caminho para chegar a Deus, quando Jesus falou, cara, é só você olhar para tudo que eu ensinei a vocês, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E quando a gente pensa em caminho, verdade e vida, a gente pensa então num crescimento, numa caminhada harmônica e equilibrada para andar com Deus. Então guarda isso. Quando a gente pensa em caminho, verdade e vida, a gente está pensando, a gente está trabalhando a partir de um princípio equilibrado na caminhada. E por isso eu coloco aí como proposta de tema para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, para a palavra que será ministrada agora, esse tema, equilíbrio na caminhada. Equilíbrio na caminhada. Por quê? Porque se você pensar na possibilidade de caminho, na possibilidade de verdade, na possibilidade de vida, você vai ver que são três princípios independentes, distintos, mas que unidos propõem um equilíbrio na caminhada. Jesus não joga a conversa fora, e por isso ele respondeu para Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade
e eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Você precisa entender de uma vez por todas isso, Tomé. Que olhando para mim, olhando para a experiência que você tem vivido como meu discípulo, você vai ter o equilíbrio na caminhada. E pensando na perspectiva de equilíbrio na caminhada, a gente precisa olhar, então, para esses três direcionamentos que Jesus estava dando para os seus discípulos. Primeiro, ele se autodenomina caminho. Se autodenominar caminho significa que ele estava mostrando para os seus discípulos sobre respeito a sinalizações, princípios, estrada, rumo. Quando você fala de caminho, você está falando de estrada, você está falando de rumo, você está falando de sinalização. Quando Jesus fala, eu sou a rua, eu sou literalmente o caminho, eu sou a avenida, eu sou a plataforma pela qual vocês vão ter que passar para chegar até Deus. Eu sou o caminho. Caminho aqui simboliza, então, estrada, rumo e sinalizações. Quando a gente pensa em Jesus como respeito à sinalização, à estrada e a rumo na nossa vida, obviamente que nós estamos falando de uma caminhada saudável diante de Deus em respeito às sinalizações. Quando Jesus fala, eu sou a rua pela qual vocês estão passando ou precisam passar para chegar até Deus, ele está falando de respeito a sinalizações, respeito a princípios. Então guarde isso, essa é a primeira coisa. Caminho simboliza respeito a regras e princípios. Gente, não dá para ter uma caminhada equilibrada diante de Deus se você não for muito diligente aos princípios e ao regramento de Deus. Na semana retrasada, eu falei que a santidade não pode ser condicionada apenas àquilo que não pode ser feito, mas principalmente aquilo que a gente pode fazer. Não foi o tema da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, mas eu acabei mencionando isso em algum momento da nossa palavra. Então, na semana retrasada eu falei sobre isso aqui, que santidade não pode ser apenas a consideração daquilo que a gente não pode fazer, mas também das nossas potencialidades, aquilo que a gente pode fazer. Logo, entendemos a santidade, logo entendemos a santificação a partir daquilo que nós temos como possibilidades também. E em contrapartida, a gente olha para o caminho como princípio, como aquilo que a gente precisa entender que deve ser feito, como regramento. É óbvio que santidade não diz respeito apenas àquilo que a gente não pode fazer, mas tem regras, tem princípios, tem um caminho que a gente precisa percorrer. Para que eu possa chegar até o 10º andar de um prédio, eu preciso passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro. Existe uma sequência lógica para se chegar a algum lugar. A menos que eu use de algum artifício extraordinário para chegar até o 10º andar, como uma mola nos meus pés para pular, a capa do super-homem para voar e chegar até lá, ou então descer de corda num helicóptero, eu não tenho como chegar ao 10º andar sem antes passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º andar. Isso significa caminho, isso significa princípio, isso significa respeito às regras, isso significa um caminho lógico das coisas. É assim que as coisas funcionam. Não dá para agradar a Deus se eu não seguir o caminho, não dá para eu agradar a Deus se eu não seguir as regras. E quais são as regras? Tudo aquilo que se estabelece como princípio contido na palavra de Deus, tudo aquilo que você tem ouvido de Deus todos os dias que você ouve alguém pregar, tudo que você ouve sobre princípio quando você canta uma canção a Deus, porque canção boa a Deus é aquela canção que possui princípios espirituais. Canção que é só nananá, lalala, pipipi, pupupu, canção que é só conversinha fiada,
que é só autoajuda, não resolve. Mas canção de louvor a Deus, boa é aquela que tem princípios, que estabelece na nossa vida um comprometimento em adoração, em vida santificada com Deus. Então, tudo que você ouve que diz respeito ao regramento e aos princípios do andar com Deus, isso significa caminho. Então, quando Tomé questionou o Senhor está falando tanto que a gente já sabe o caminho, mas nós não sabemos coisa alguma de caminho. Mostra-nos o caminho. Aí Jesus falou, rapaz, olha para mim, olha para o que eu estou te ensinando, olha para os princípios que eu estou repassando a você ao longo desses 3 anos. Olha tudo aquilo que você tem visto da minha parte ser feito. Eu sou o caminho. Então, caminho simboliza o respeito às regras e a princípios. Se você respeita regras, se você respeita princípios de Deus, você está seguindo no caminho. Em segundo lugar, Jesus ensinou para Tomé o seguinte, amigo, eu não sou apenas o caminho, mas eu sou a verdade. Porque Jesus disse isso para Tomé. Tomé questionou, Senhor, quando é que o Senhor vai nos mostrar o caminho? Nós não sabemos o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Verdade é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a verdade é a propriedade de estar conforme com a realidade. Guarda isso. Verdade é a propriedade de estar conforme a realidade. Você tem uma realidade. Não dá para você fugir da realidade. A realidade é algo concreto, está ali diante de você, está ali aos seus olhos. Você tem uma realidade. Quando você tem a realidade, você precisa perceber o que está no entorno da realidade, porque o entorno da realidade é aquilo que está conforme a realidade que você tem como verdade. Você tem uma realidade, mas você quer viver a partir de coisas que não estão no entorno da realidade, você vive uma mentira. Se não está condizente com o entorno da realidade, isso é uma mentira. Mas se você vê o entorno da realidade, daquilo que é palpável, daquilo que é fato, daquilo que é concreto, tudo que está no entorno da realidade, isso é verdade. Então, verdade é a fidelidade às origens e aos padrões. Estou te dando aqui definição de verdade. Verdade é propriedade. Verdade é propriedade daquilo que está conforme a realidade. Segundo, verdade é a fidelidade às origens e aos padrões. Verdade também é o que é real ou possivelmente real a partir de um sistema de valores. Então, se você tem um sistema de valores, você então vai dizer, olha, a partir da pesquisa, trabalhando a partir desse sistema de valores, eu chego a essa verdade. Só que um sistema de valores, ele é relativo. Por isso que alguns dizem que verdade é algo relativo. Por quê? Porque a verdade também é algo real ou possivelmente real a partir de um sistema de valores. Se eu tenho um sistema de valores da Lua, se eu não tenho um sistema de valores da Terra, mas se eu tenho um sistema de valores da Lua totalmente diferente dos da Terra, eu então possivelmente vou viver no mundo da Lua, que é como a gente diz a pessoa que vive numa outra fase, né, de vida. O cara que vive numa outra realidade, a gente fala o seguinte, esse camarada vive no mundo da Lua. Por que que se diz que ele vive no mundo da Lua? Porque o sistema de valores dele é totalmente diferente do sistema de valores aqui já consagrado como sistema de valores desse mundo. Então, a partir de um sistema de valores diferenciado, aquela pessoa estabelece algo como verdade. Para ela é verdade aquilo, por quê? Porque o seu sistema de valores faz com que ela entenda que aquilo é verdade. Ou seja, a verdade pode ser para alguns algo relativo. Por quê?
porque vai estar sempre relacionado ao meu sistema de valores. Se o meu sistema de valores é diferente do seu, então aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim e vice-versa. E é por isso, então, irmãos, que questões centrais da filosofia, da antropologia, acabam não obtendo consenso. Por quê? Porque o consenso não é adquirido porque há um sistema de valores diferentes. Então é por isso que princípios filosóficos, princípios antropológicos, princípios centrais dessas ciências acabam continuando sistematicamente sendo discutidas. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o que isso tem a ver com Jesus? Tudo. Porque Jesus é a única fonte de verdade absoluta. Ele é a fonte de verdade que não se discute. Você vai discutir que ele morreu na cruz em troca do nosso pecado? Você vai discutir, como é que você vai discutir que dentro do nosso crânio existem mais de 10 milhões de conexões nervosas? Como é que você vai discutir que cada célula do seu corpo sabe exatamente o que deve fazer? Como é que você vai atribuir a uma explosão, ao nada, a possibilidade de cada célula do seu corpo ser devidamente treinada para fazer o seu trabalho? Como é que você vai explicar que cada coisa na natureza trabalha para sua renovação e tem a ver totalmente com outras coisas que nós achávamos que não tinha qualquer conexão? Ou seja, todas as coisas explicam que existe, todas as coisas fazem a gente convergir para o entendimento de que existe um Deus, existe um ser maior, existe um ser que governa, existe um ser que dá coerência à biologia, existe um ser que dá coerência à física, à química, existe um Deus que dá coerência a todas as coisas. Então, ainda que as verdades desse mundo possam ser consideradas relativas, porque toda verdade ou toda possível verdade é estabelecida a partir de um conjunto de valores, Deus não se aplica a isso. Por quê? Porque ele é verdade incontestável. Nada, absolutamente nada, vai gerar conflito no entendimento de que Deus é verdade incontestável. E por isso Jesus se assumiu como verdade, porque verdade representa o respaldo para consolidar uma realidade. Quando eu preciso respaldar uma realidade, eu vou então me basear em algo que é concreto. E Jesus é a única realidade concreta na nossa vida, porque todas as outras realidades são temporais. Você é muito forte hoje, amanhã você pode ser frágil. Você é muito ágil hoje, amanhã você pode caminhar vagarosamente. Você é rico, amanhã você pode ser pobre. Você é pobre, amanhã você pode ser rico. Você é novo, amanhã você será velho. Você é velho hoje, mas ontem você foi novo. Então, tirando Jesus, todas as outras realidades são voláteis. Então, por isso que ele disse para Tomé, eu sou o caminho. Ou seja, se você quer chegar ao Pai, você vai ter que passar por essa rua, você vai ter que passar por essa avenida, por essa via de princípios e valores de Deus. Segundo, eu sou a verdade, porque eu sou aquilo que respalda a consolidação de uma realidade divina na tua vida. Então guarde isso. Se você está cansado de princípios instáveis, se você está cansado de começar e não terminar, se você está cansado de começar e não concluir as coisas, se você está cansado de uma vida onde um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você está lá em cima, outro dia você está aqui embaixo, se você está cansado disso, eu digo a você, aceite viver com Deus, aceite andar com Jesus, aceite Jesus na sua vida. Se você já aceitou, consolide a cada dia um relacionamento saudável com Ele, porque Ele é o respaldo
para a consolidação de uma realidade incontestável na nossa vida e na nossa experiência de relacionamento com Deus. Então, só para que a gente não esqueça, Jesus disse: eu sou caminho, verdade e vida. Caminho representa o percorrer numa estrada, o percorrer debaixo de princípios e valores de Deus. Segundo, verdade representa o respaldo a partir de uma realidade. E Jesus é a realidade mais incontestável que existe. E por fim, ele disse: eu sou a vida. Vida aqui representa não apenas a existência animal, o respirar, o andar. Vida aqui representa todas as expressões de um relacionamento entre Deus e ser humano. A gente pode falar assim: poxa, fulano perdeu a vida. Por quê? Porque ele morreu atropelado. Ele deixou de viver nesse mundo, ele perdeu a vida. E a gente pode também falar de vida como a intensidade de coisas possíveis na nossa existência. Então, só para que fique claro, a gente pode falar de vida como a interrupção da existência e a gente pode falar de vida como intensidade de emoções, de sentimentos, de entusiasmo, de entrega da sua existência para uma finalidade. A gente pode dizer o seguinte: poxa, eu perdi a razão da minha vida, eu perdi o sentido da vida, eu desperdicei a minha vida. Quando a gente fala eu perdi o sentido da vida, desperdicei a vida, não significa que a minha existência terminou, mas significa que o prazer, que a satisfação da existência foi embora. Então a gente precisa diferenciar as coisas. Então eu vou repetir mais uma vez: vida pode ser a existência, mas vida também pode ser o entusiasmo e a representação, a manifestação dos nossos sentimentos, as nossas emoções. Tá bom? Eu não quero falar da primeira forma de enxergar a vida, que é a interrupção da existência, mas eu quero falar da vida como entusiasmo, como a expressão da intensidade, como a mostragem de algo bom que nós temos para a manifestação da nossa existência. E é exatamente isso que Jesus está falando para o seu discípulo Tomé. Eu sou a vida, eu sou o entusiasmo, eu sou a expressão de tudo que é bom, eu sou a expressão de tudo que é intenso e que é saudável. Eu sou a expressão das suas emoções, eu sou a expressão dos seus sentimentos. Ele está tratando aqui daquilo que faz a vida ter algum sentido, daquilo que faz, a existência ter algum sentido, a existência ter alguma satisfação. É isso que Jesus está falando. Então Jesus está falando: eu sou a possibilidade de você encontrar prazer nessa sua existência. Eu sou a possibilidade de você encontrar sentido nas coisas. Por quê? Porque tem gente que tem uma família, mas não tem lar. Tem gente que tem muitos amigos, mas se sente só. Tem gente que tem 70 anos e nunca teve prazer de ter tido 15. Tem gente que pesa 60 quilos, mas carrega um fardo de 1 tonelada. Ou seja, não adianta você apenas ter a existência se você não tem a expressão da satisfação da existência, que é a vida. E é isso que Jesus falou para o seu discípulo Tomé. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou o que você precisa seguir como princípio e como regra. Eu sou a verdade incontestável, eu sou a coisa mais concreta que você pode ter. E eu sou a vida, eu sou o entusiasmo, eu sou a alegria, eu sou a intensidade, eu sou as emoções, eu sou a possibilidade de você perdoar, eu sou a possibilidade de você encontrar sentido para
a sua existência. Eu sou aquilo que pode gerar em você a satisfação de acordar de manhã, estender os seus braços, abrir os seus braços, não apenas para bocejar e esticar o seu corpo, mas para dar um bom dia à vida, para dar satisfação à vida, para dizer que a vida pode entrar dentro de você, para dizer que todo o entusiasmo pode absorver a sua alma. Eu sou aquele que pode fazer com que você acorde toda manhã, não apenas enxergando as possibilidades de trabalho, de desgaste daquele dia como algo ruim, mas eu sou aquele que pode fazer você transformar toda a possibilidade de desgaste de trabalho daquele dia em algo prazeroso. Eu sou aquele que pode fazer você enxergar cada possibilidade nula na sua vida, ruim e de atraso e negatividade, em coisas que vão glorificar o nome de Deus e vão gerar prazer na sua alma. Esse é o Deus que falou para Tomé: eu sou a vida. Aí nós voltamos lá para o início, quando eu falei que o tema dessa nossa conversa aqui seria, equilíbrio na caminhada. Por quê? Porque Jesus não disse: eu serei a vida, eu sou a vida. Por quê? Porque a vida é o entusiasmo, a vida é a expressão de tudo que é bom na existência. Jesus não falou: eu sou apenas a verdade, ou seja, eu sou aquilo que é concreto, porque eu já provei que eu sou real, eu já provei que eu posso, mas eu sou verdade, eu sou aquilo que é o concreto e basta para você. Jesus não disse: eu sou apenas a regra e o princípio. Por quê? Porque se Jesus tivesse falado que é a regra, se Jesus tivesse falado apenas que é a regra, que é o princípio, sem a vida, ou seja, sem o entusiasmo, sem esse prazer na alma, chegaria um momento que você teria um fardo às avessas, invertido. Por quê? Porque você não teria o prazer da vida, você não teria o prazer de andar com Deus, seria apenas o cumprimento de regra. Se Jesus tivesse falado apenas que Ele é a verdade, ou seja, o que eu fiz é o suficiente para você entender que eu sou o que eu sou e ponto final, eu sou a coisa mais concreta que existe, em algum momento isso não faria sentido algum para nós, porque ter apenas a convicção na alma de que Deus é real e é verdade, sem princípios que nos ajudem a entender melhor isso, e sem o entusiasmo da vida com Deus, sem o prazer da vida com Deus, sem a vida, só saber entraria por um ouvido e sairia pelo outro. E se nós ouvíssemos de Jesus: eu sou apenas a vida, esquece caminhos e esquece verdade, também seria desequilibrado. Por quê? Porque só o entusiasmo, só o prazer e a satisfação da vida com Deus, sem entender como que isso deve acontecer, lá na regra e no caminho, e sem ter uma convicção muito forte na nossa alma de que Ele é real, Ele é a verdade, em algum momento isso se tornaria muito frágil e muito infantilizado até. Então, por isso que Jesus, de forma muito sábia, ele declarou o seguinte: eu não sou apenas o caminho, eu não sou apenas a verdade, eu não sou apenas a vida. Ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Esse é o equilíbrio da caminhada. E que se a gente caminhar debaixo desse princípio de equilíbrio, a bênção de Deus estará sobre a nossa vida. Pensa aí, será que você é apenas uma pessoa que tem se escorado no princípio do caminho? Tem gente que sabe todas as regras, todas as leis, todos os princípios de Deus, mas se tornou carrancuda, não tem qualquer entusiasmo na vida. Tem gente que tem apenas uma convicção de que Deus é Deus e de que Jesus é real, mas ele não experimenta o prazer dessa convicção no dia a dia. Tem gente que busca o entusiasmo da vida de Deus, mas não quer saber nada de cumprir regras e princípios. Então, nós precisamos de equilíbrio.
Jesus não é apenas a vida, Jesus não é apenas a verdade, Jesus não é apenas o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gente, vamos encerrar essa live orando, clamando a Deus. Qual é o seu pedido de oração? Escreva aí agora o seu pedido de oração, escreva aí rapidinho, coloca aí o seu pedido de oração, família, coloca o nome de alguém para a gente ficar sabendo. Lembrando que no aplicativo da Igreja Metodista da Taquara, nós temos uma funcionalidade chamada mural de oração. E nessa funcionalidade chamada mural de oração, você pode compartilhar a qualquer momento seus pedidos de oração, e compartilhando seus pedidos de oração ali, você pode ter ali nesse mural de oração o seu pedido compartilhado com seus irmãos e irmãs, e a partir do momento que você tem o seu pedido compartilhado, outras pessoas podem orar por você. Como eu expliquei semana passada, se você não quer que o seu pedido seja compartilhado, seja sabido por outras pessoas, na hora que você for concluir, é só você optar por não publicar. Esse pedido vem diretamente para mim, só para mim, e eu me comprometo a estar orando por você, tá bom? Vamos orar agora a partir dos pedidos de oração, a partir dos nossos desafios de fé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esse pedido que foi feito agora, por esse meu irmão, por essa minha irmã que precisa dessa porta aberta, que precisa dessa cura. Senhor, guarda as nossas famílias, guarda o nosso trabalho, guarda, Senhor, a nossa integridade física desse vírus. Aqueles que já foram infectados, que estão sendo lembrados agora. Senhor, Tu és poderoso para repreender toda enfermidade, para anular todo o mal da nossa vida. Cura, salva-nos, Senhor, de todo malogro. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, gerando toda a manifestação de Deus, abrindo portas onde não tem porta, fechando portas onde há ciladas do mal. Senhor, sobre cada família enlutada, Pai, por conta, lamentavelmente, desse vírus, dessa contaminação, da pandemia que estamos vivendo, que o Senhor agora, Pai, venha gerar o conforto e o consolo. Da mesma forma, eu peço que o Senhor, à luz da Tua palavra que acabou de ser ministrada, nos ajude a ter equilíbrio na vida. Equilíbrio, Senhor, a partir dos princípios de caminho, verdade e vida. Guarda-nos, Senhor, em todo o tempo, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe muitíssimo a vida de todos vocês. Obrigado pela participação de vocês em mais essa live de quarta, palavra, bate-papo e clamor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Tenham a paz de Cristo em todo o tempo e uma boa noite para que vocês continuem seguindo durante essa quarta-feira debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Se o Senhor nos permitir, até a próxima semana, se for essa a vontade dele. Fiquem na paz.